Bom dia! Hoje nós retomamos a nossa aula de estética em 3 pequenos momentos. Quer dizer, o primeiro será um pequeno momento que vai ser um momento de revisão, como nós sempre fazemos. Nós vamos retomar Plotino, depois nós vamos rever aquelas características de Santo Agostinho para que nós possamos adentrar realmente na estética agostiniana e depois na estética de São Tomás. Bom, então nós começamos com Plotino e vamos lembrar. Plotino tinha muitas ideias, ele extraiu muitas ideias do pensamento de Platão, mas ele lhes deu toda uma característica própria dele, Plotino. Então, como Plotino tem na sua concepção filosófica e metafísica, né, aquela questão do uno e do múltiplo, isso vai aparecer na estética dele quando ele diz que o belo sensível reside na simetria das partes, na ordem, ou seja, na ordem das partes consigo mesma e na parte com sua relação ao todo. Aqui vocês têm que lembrar assim, ó, o belo sensível, porque o belo sensível ele é pensado a partir das categorias de matéria e de forma, bem aristotélico isso, né? Onde a ideia conforma a matéria, ou seja, nós temos a matéria que é informe e vem a ideia e dá as formas que nós conhecemos as coisas. Então, matéria e forma formam uma unidade. Vou repetir, a matéria e a forma, elas juntas são um conjunto. Tá? E aí, nós entramos na questão de que para Plotino existe o conceito de feio. Qual é o conceito de feio para o Plotino? É aquilo que não tem uma forma. A matéria fica disforme, ou seja, sem forma. Então, o homem, para conseguir ascender desse belo sensível a um belo inteligível, ao belo em si, do belo dessas partes que compõem o nosso mundo para o uno, ele precisa de uma purificação. E assim, ele pode compartilhar, né, o belo que possuem as coisas. Então, para que ocorra essa purificação, para Plotino, nós precisamos diminuir o valor que nós damos à visão externa para ativar, para aperfeiçoar a visão que nós temos interior. Me parece que com isso fica claro que para Plotino a estética está relacionada ao seu pensamento em geral e é uma concepção metafísica. Não? Ele ainda é daquela corrente que desvaloriza esses sentidos, sentidos físicos, mas ainda eles são a ponte, o degrau para que se possa subir, para que se possa chegar ao belo inteligível, ao belo em si, as coisas como elas realmente são. Bom, então, a partir dessa pequena revisão de Plotino que nós fizemos, nós podemos passar para Santo Agostinho. Não? Vocês sabem que existem vários séculos entre um e outro, mas Santo Agostinho nós não podemos desvinculá-lo da ideia, por um lado, né, da derrocada, da queda, do final do Império Romano, e por outro, a ascensão do cristianismo enquanto religião oficial do Estado, uma religião que precisa ser organizada, instituída, né, e hierarquizada. Nesse sentido, então, eu vou lembrar para vocês que o livro da professora Catherine não possui essa questão da estética agostiniana, provavelmente por aquela questão que eu falei para vocês no início das nossas aulas. Ela, como valoriza a questão da arte, né, e Santo Agostinho não trabalha isso, ou não trabalha com a valorização que ela gostaria da arte, ela não expõe Santo Agostinho, né, ou Agostinho de Hipona, como vocês quiserem. Já a outra professora que nós temos usado também, a professora francesa, Carole Talon-Gon, ela cita as seguintes características da estética agostiniana. Isso, de certa forma, pelo menos esse início, também é uma retomada do que nós tínhamos trabalhado na videoaula passada. Então, o belo possui objetividade. O que significa isso? Não? Que o belo está na obra que nós fazemos, né? Por exemplo, nesta obra que é feita pelo homem, numa obra de arte, né?
está no objeto que nós podemos ver, por exemplo, uma paisagem, por exemplo, uma flor, mas também está em certos seres. É por isso que nós dizemos, aquele bebê é belo, é uma criança linda. Não? E também, então, nós continuando, nós podemos dizer que na obra do Santo Agostinho, chamada De Vera Religione, ele pergunta: algo é belo porque causa prazer ou causa prazer porque é belo? No primeiro caso, nós podemos dizer, então, que algo é belo porque nos causa prazer, porque nós estamos valorizando mais a nossa sensibilidade. Ou aquilo que causa prazer porque é belo, é porque ele possui as características de beleza dentro dele. E aí vamos lembrar, que Santo Agostinho, ele era platônico, mas ele não era um platônico porque ele tinha lido as obras de Platão, mas sim porque ele lia Plotino. Então, a partir das obras de Plotino, é que ele conheceu Platão e que ele estudou Platão. Bom, então, Santo Agostinho tinha uma noção de belo como proporção, assim como Plotino. Então, a gente consegue já perceber quando as ideias do Santo Agostinho são platônicas e quando são plotinianas. E é por isso que eu disse para vocês que, embora eu não vá questionar vocês sobre Plotino, é importante conhecê-lo para que nós possamos sentir como cada autor vai fazendo suas opções filosóficas, ou seja, vai concordando com certos autores e vai deixando de lado certos outros autores e certas concepções. Então, vejam que interessante. Para Santo Agostinho, a beleza não é apenas sensível. Por que as coisas não têm uma beleza apenas sensível? Porque elas são reflexo do inteligível. Ou seja, Santo Agostinho já valoriza mais as coisas sensíveis do que outros filósofos anteriores. E aí, vejam a influência de Plotino, A beleza porque as coisas participam do todo, ou seja, participam do uno. Então, para Agostinho, a beleza é reconhecida, admirada e atraente pelo ser humano, porque este também participa do uno. Vamos ver se nós entendemos. Eu consigo achar algo belo, eu não tenho nada na natureza aqui, eu consigo achar algo belo, porque aquela coisa tem em si características, é um reflexo do belo inteligível, mas eu também tenho em mim essas características do belo inteligível. Então há uma espécie de eu não quero usar o termo correspondência porque parece que ele é muito tomista, mas eu consigo perceber a beleza nas coisas porque eu tenho beleza em mim mesmo. Então há como um encontro, não? Então, a gente pode dizer assim, mas então Santo Agostinho ele vai se afastar bastante do Platão e do Plotino e vai dizer, e vai revalorizar as coisas do mundo sensível. A resposta é não. Para Santo Agostinho, a beleza sensível é perigosa. Mas por que o belo sensível é perigoso se ele é o início de uma caminhada para o belo ideal, o belo em si? A questão é que as pessoas podem se reter aqui, podem ficar fixadas demais aqui com essa beleza sensível e podem jamais iniciar uma caminhada, jamais iniciar uma ascensão para a busca do belo em si. Então, o problema não é nós acharmos as coisas que estão aqui, pessoas, coisas que nós construímos ou coisas da natureza, objetos da natureza belos. O problema é aceitar e achar que isso aqui é suficiente, é tudo que nós podemos ter de belo e não procurarmos algo a mais. Então, só para enfatizar, a beleza sensível não merece que o humano se demore nela, pois, se ele permanecesse nela, ele permaneceria no engano, ou seja, isso faria com que ele se retardasse, com que ele demorasse a atingir a percepção do belo autêntico. Então, a sensibilidade estética, ela diferencia-se da fruição do belo. Isso porque a estética,
ela não está ligada ao sensível, mas ela é um indício do belo que existe, né, em si, que existe no uno, que existe no todo, que existe em Deus, se vocês quiserem, porque é assim que Santo Agostinho pensa. Então, nós podemos começar na beleza sensível dos corpos, né, dos objetos, ou dos números, ou das coisas que estão no mundo, e ascender ao suprassensível. E aí, mais uma vez, a gente pode perceber que também em Santo Agostinho a estética está ligada à metafísica. A estética está em toda a obra de Santo Agostinho, que eu sugeri que vocês lessem as Confissões, especialmente no final, que após a conversão ele fala mais. E ainda, como vocês sabem, quando eu vou preparar as minhas aulas, eu sempre procuro coisas a mais, tá? Então, eu encontrei num site da internet algumas características que foram extraídas de um livro de Ariano Suassuna sobre a estética em Santo Agostinho. Então, tem mais 2 aspectos, né, sobre a estética que não constavam no livro das anteriores que eu tinha estudado. Então, o primeiro aspecto importante é que na teoria estética agostiniana, digamos, né, que está espalhada pela obra dele, nós temos a inclusão na estética do feio e do mal, junto com as discussões sobre a beleza. E também pode-se dizer que Santo Agostinho não atribuiu ao belo características de proporção e grandeza, né, como fazia Aristóteles, para vocês verem, né, como eles se afastam de uns e se aproximam de outros filósofos, deixando tais parâmetros como diferenciadores tão somente da beleza clássica grega, certo? Bom, então nós saímos desse professor Suassuna com essas 2 características e nós entramos nessa obra, né, escrita por um professor chamado Luiz Evandro Henriksen, né, que se chama Estética de Santo Agostinho, o Belo e a Formação do Humano. É um livro muito interessante, eu vou passar para vocês algumas características, depois posso passar para vocês também a indicação, que ele é um livro bem interessante para ler, e vou lembrar, Santo Agostinho, ele é um filósofo cristão, significa que ele não é nem católico, nem ortodoxo, nem protestante. Por quê? Porque no tempo de Santo Agostinho, a igreja cristã era ainda una. Precisou mais de 500 anos para ocorrer o cisma do Oriente e mais de 1000 anos para acontecer a reforma, onde surgiram os outros braços, os outros galhos, os outros ramos de igreja cristã, certo? O professor Luiz Evandro Henriksen diz o seguinte, que em Santo Agostinho a arte é importante porque ela forma a pessoa, ou seja, ela, a partir da arte, né, da arte sensível, nós, seres humanos, podemos nos aperfeiçoar, nós podemos nos tornarmos qualitativamente melhores, né? E ainda, o professor aqui, ele assevera, ele afirma que o universo é harmônico e por isso é que ele é belo. Então, nós podemos ver que há características que, nessa obra, que estão repetindo as obras anteriores. Mas aqui ele faz uma explicação, claro, ele tem muito mais tempo, né, do que uma simples obra de introdução, ele se dedica a Santo Agostinho, mas o livro é muito bom porque ele faz várias relações com outros filósofos e com outras concepções, é bem enriquecedor. Então, para Santo Agostinho, o belo está relacionado com os números, com a música e com a dança. Isso vai nos lembrar Platão, sim, tá? Porque para Santo Agostinho também existe uma harmonia na criação. E onde nós podemos perceber essa harmonia? Nessas obras de artistas e também em ações virtuosas. E percebam, aqui mais uma vez, ética e estética estão vinculadas, né? A ação virtuosa, ela é boa, mas ela também é bela. E aí nós podemos, para tanto, né, que eu retirei dessa obra aqui do professor também, uma citação da obra Livre-Arbítrio, onde Santo Agostinho afirma o seguinte, prestem atenção, contemplando o céu, a terra, o mar e todos os seres nela contidos,
brilhando nas alturas ou rastejando a teus pés, voando ou nadando. Todos possuem beleza, porque têm seus números. Suprime-os e nada serão. Logo, de onde vêm eles, a não ser daquele de onde procede todo o número? Verifica o que agrada na dança, e o número dir-te-á ainda: sou eu. Vejam como a escrita de Santo Agostinho, ela, além de ser profunda, ela tem uma beleza que parece poesia. Bom, retomando então as características. O cosmos, o cósmico, divino e humano, em Santo Agostinho estão unidos. Por quê? Porque ele tem ainda aquela noção que vem dos gregos de um universo coeso. E aqui eu vou só abrir um parênteses para lembrar que o que é o contrário de um universo coeso? É um universo que surgiu na modernidade, onde ele é fragmentado, sujeito, objeto, tudo é dicotômico, né? Para Santo Agostinho, não. Tudo ainda é unido, tudo ainda é harmônico, todas as coisas funcionam de forma conjunta. Bom, então, para perceber esse universo coeso, essa beleza, é preciso educar o nosso olhar. Ou seja, não é porque nós temos olhos que nós vamos saber perceber a beleza nas coisas. E também não é porque nós possuímos olhos físicos que nós vamos conseguir ascender, né, para a visão, para a percepção, para a audição, né, do belo ideal, do belo da criação do todo de Deus. Observem isso, né? Porque é muito interessante a quantidade de vezes que aparecem as metáforas do olhar, da luz, enfim, da visão, como vocês podem perceber naquela pequena citação que eu fiz. Então, o professor Henrique se pergunta: por que os objetos belos atraem? Não? E ele responde: o belo se faz presente na conformidade, no equilíbrio, na congruência. O belo e a beleza supõem essa harmonia, ou seja, a justa composição e o equilíbrio. E isso prende a atenção de nós humanos. Ou seja, quando a gente percebe algo, né, o nosso corpo percebe algo belo, ele é chamado a atenção, e isso é muito importante, porque nós estamos num universo muito múltiplo, ou seja, muito carregado, cheio de objetos, e a questão é, por que um nos chama a atenção e não o outro? E aí Santo Agostinho diz, porque como o belo é essa harmonia na composição, né, nós somos chamados a atenção, nós somos como que apreendidos por isso. Por que eu chamo a atenção? Porque Merleau-Ponty vai retomar isso. Vocês vejam a distância, né? Merleau-Ponty viveu no século XX, nós estamos aqui com Santo Agostinho. Bom, agora então, nós vimos as características, nós passamos então para a obra As Confissões. Livro As Confissões de Santo Agostinho, livro 10º, capítulo 7º, onde ele fala sobre Deus e os sentidos. Citando Santo Agostinho, então: que ama, então, quando amo a meu Deus? Quem é aquele que está acima da minha alma? É por minha alma, portanto, que subirei até ele. Hei de sobrepujar a força que me ata ao meu corpo e que enche meu organismo de vida, pois não encontro nela o meu Deus. Se assim fosse, prestem atenção, o cavalo e a mula, que não têm inteligência, também o encontrariam, porque essa mesma força vivifica seus corpos. Prestem atenção por quê? Porque aqui ele está fazendo aquela desvalorização do corpo, enquanto somente corpo, está valorizando a alma, porque é a alma que tem partículas da coisa divina de Deus. Continuando. E existe outra força que não só vivifica, mas que também torna sensível minha carne, que o Senhor me deu, ordenando ao olho que não ouça e ao ouvido que não veja, mas aquele que sirva para ver e este para ouvir, e que determinou a cada um dos outros sentidos o respectivo lugar e ofício. É deles que se serve minha alma para exercer suas diversas funções, permanecendo, contudo, uma só. Vencerei também essa força, que também a possui o cavalo e a mula, pois também eles sentem por meio do corpo. Tá? Aqui tem várias das características que nós falamos, mas eu vou deixar para vocês depois, em posse do texto, vocês sublinhem
para que fique bem claro. Mas vamos ver mais especificamente, né, o que ele diz nesse mesmo livro, no capítulo 32, sobre os prazeres do olfato. Quanto à sedução dos perfumes, não me preocupo demais. Quando ausentes, não os procuro. Quando presentes, não os recuso, mas estou sempre disposto a deles me abster. Pelo menos assim me parece, embora talvez me engane. Trevas deploráveis me envolvem, que me escondem minhas faculdades reais. Por isso, quando meu espírito indaga a respeito de suas forças, bem sabe que não pode confiar em si mesmo, por seu íntimo permanecer muitas vezes insondável até que a experiência lhe o manifeste. Ninguém, pois, se deve ter seguro nesta vida, que é a tentação perpétua. Pois como podemos nos tornar melhores, não aconteça de nos tornar piores. Nossa única esperança, nossa confiança, nossa firme promessa é tua misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus. Outro exemplo, né? Ele fala sobre outro exemplo para nós na nossa aula de estética, claro. Né? No capítulo 33, ele fala sobre os prazeres do ouvido. É só um pequeno trecho, ele é bem maior do que isso. Então, citando: os prazeres do ouvido me prendem e me subjugam com mais força, mas tu me desligaste, me liberaste. Agrada-me ainda, eu confesso, os cânticos que tuas palavras vivificam, quando executados por uma voz suave e artística. Todavia, eles não me prendem, e dele posso me desvencilhar quando quero, para assentarem no meu íntimo, em companhia com os pensamentos que lhe dão vida. Buscam em meu coração um lugar de dignidade, mas eu me esforço ou me ofereço para ceder-lhes só o lugar conveniente. Vocês percebem como todas aquelas características que nós estudamos estão presentes aqui com clareza. E ele dá aquele tom poético que torna a leitura muito agradável. No capítulo 34, sobre o prazer dos olhos, né? Eu achei muito interessante isso, porque nós somos, a civilização ocidental é uma civilização muito da visão, né? Então, cito: resta ainda falar do prazer desses olhos carnais. Oxalá que os ouvidos fraternos e piedosos do teu templo ouvissem a minha confissão, encerrando assim as tentações da concupiscência que ainda me perseguem, apesar de meus gemidos e dos desejos de ser revestido de meu tabernáculo, que é o céu. Meus olhos apreciam as formas belas e variadas, as cores brilhantes e amenas. Oxalá elas não me acorrentassem a alma. Oxalá ela só fosse presa pelo Deus que criou coisas tão boas. Ele é meu bem e não elas. Todos os dias, estando acordado, elas me importunam sem o descanso das vozes que se calam, e às vezes de tudo o que existe quando silencia. A própria rainha das cores, a luz, que inunda tudo o que vemos, e onde quer que eu esteja durante o dia, acaricia-me de mil modos, mesmo quando estou ocupado em outra coisa e não lhe dou atenção. E ela se insinua tão fortemente que, se de repente me for tirada, a desejo, a procuro, e se sua ausência se prolonga, a alma se entristece. Então, bom, me parece que agora nós podemos passar, então, para o outro livro, não? E nós vamos trabalhar, então, o capítulo 3, sobre a luz. Sobre as palavras, estou citando Santo Agostinho, sobre as palavras que proferisse no começo da criação, faça-se a luz, e a luz foi feita, eu entendo que se adaptam com propriedade à criatura espiritual, que já era uma espécie de via apta a receber tua luz. Mas assim como ela não tinha merecido de ti ser essa espécie de vida apta a receber a luz, no mesmo modo, uma vez criada, ela, como as demais formas, não mereceu de ti essa iluminação, porque sua informidade não te agradaria, se não tivesse tornado luz, e isso não se contentando em existir, mas contemplando a luz que a iluminava, unindo-se intimamente a ela. Assim,
ela devia a existência e o viver feliz apenas à tua graça, voltada por uma escolha feliz para o que não pode mudar, nem para o melhor, nem para o pior. Voltou-se para ti, que és o único que existes, e só o teu ser é simples, pois o viver e a felicidade são para ti a mesma coisa, porque és tua própria felicidade. Está falando de Deus, né? Bom, então, nesse momento, nós precisamos fazer uma paradinha para que vocês possam se dedicar a pensar um pouco, né, nessas coisas que nós estudamos, para que nós possamos, né, retornar com São Tomás de Aquino. A estética de São Tomás de Aquino. Passamos já uma porção de séculos, então nós vamos falar sobre as concepções de São Tomás de Aquino sobre a estética, e mais uma vez ele não dedica uma grande parte de sua obra, mas as suas concepções estão espalhadas em todos os seus escritos, que são, como você sabe, muito vastos. Mas vamos ver então o que Suassuna, né, naquele pequeno resumo que eu falava para vocês, expõe sobre São Tomás. Esse autor, ele diz que São Tomás difere tanto de Platão quanto de Aristóteles. E ele diz, né, ele afirma que São Tomás difere de Platão quando ele diz, Platão diz que a beleza está no mundo das ideias ou tem relação com as ideias, e isso São Tomás não trata, mas São Tomás também não é aristotélico quando ele diz que a beleza estão nas características do objeto. Por isso é que muitos chamam a concepção estética de tomista, ou de São Tomás de Aquino, de objetiva, ou com objetividade. Mas isso não quer dizer que para São Tomás os aspectos subjetivos não sejam importantes. Ao contrário, né? Do ser humano, daquele que sente a beleza, né? São necessárias tanto a intuição quanto a imaginação. Né? Para quê? Para que o sujeito ele possa recriar e usufruir da beleza do objeto. Aí vocês podem observar, né, que para São Tomás, e assim como foi para Platão e para outros, para Platão, Plotino, Santo Agostinho, o objeto tem as características de beleza. Porque isso é importante porque pode ser, e nós vamos ver depois, pode ser alterado, não? Então, para São Tomás, o que o objeto tem que agrada ao ser humano? Ele tem integridade, harmonia e claridade, não? Agora, eu vou citar um outro autor, que eu consegui um artigo dele numa revista, e esse eu vou pedir para a tutora Juliana disponibilizar para vocês. Então, vamos falar de novo das características que tornam o objeto belo. Então, ele diz assim, são 3 as determinações para a beleza, principalmente a pureza, integritas ou perfeição. A segunda, as características da devida proporção, ou harmonia, que remonta à obra de Dionísio Areopagita, e entre as quais encontram-se também os conceitos de uniformidade e de concordância. E, por fim, a claritas. Vocês viram que esse autor explica melhor aquilo que o outro apenas citava. Né? Então, o que é a claritas? É o brilho ou clareza. Fica bem, para o português, fica bem mais simples do que para esse professor alemão. Então, continuando com esse professor alemão, ele diz, remontando ao 4º capítulo da obra De Divinis Nominibus, Aquino atribui a Deus como causa do belo e origem do brilho, ou seja, da claritas, e da harmonia, consonância, que se manifestam juntos no conceito de belo. Belo em latim se diz pulcrum, e do honorável, honesto. Deus é chamado de belo na medida em que é causa da harmonia e do brilho de todos os entes. Neste sentido, continua ele, a beleza do corpo consiste de membros bem proporcionados e de uma cor brilhante, isto é, saudável, ao passo que a beleza do espírito implica
um uso bem ordenado dos dons espirituais segundo a clareza espiritual da razão. Bom, então, agora nós podemos dizer, né, que, para concluir essa pequena introdução, que o bom e o belo são ao mesmo tempo idênticos em realidade, pois ambos estão assentados na forma que é seu fundamento comum. Né? E uma coisa que vocês precisam anotar com bastante clareza é que em São Tomás o belo e o conhecimento estão unidos, coisa que não acontece em outros filósofos, não? E um exemplo bem claro, bem importante é Kant. Tá? Bom, para continuar o nosso trabalho, eu tomei emprestado um texto de um dos nossos alunos aqui, que agora está no mestrado. Quando ele foi meu aluno, ele fez esse trabalho sobre a estética em São Tomás de Aquino, ficou muito bom, então eu vou utilizá-lo, não, como mais uma fonte de apoio às coisas que nós temos visto. E é muito bom o trabalho do William, porque ele começa com os dados biográficos do Tomás de Aquino. Então, como eu disse para vocês, né, de Santo Agostinho para Tomás, Santo Agostinho é conhecido como o pai da igreja, por isso o termo patrística. Já São Tomás, ele pertence a um outro período, não? Olha, 1225 foi quando ele nasceu, 1274 quando ele faleceu, né? E ele era italiano. Há muitos séculos de diferenças, então esse momento já é chamado de escolástica, porque, enfim, é um outro período com outra situação, em um outro lugar, né? Então, São Tomás foi um dos maiores expoentes da filosofia escolástica medieval, procurando em suas obras realizar uma conciliação entre fé e razão a partir de uma síntese entre a doutrina cristã e o aristotelismo averroísta. O que significa isso? Significa que São Tomás não lia o grego. Então, ele não leu Aristóteles, né, que foi um autor de base para ele, na língua original, mas sim, ele leu Aristóteles a partir de traduções desse filósofo muçulmano, islamista, né, chamado Averroes, que residia na Espanha. Outro nome que é conhecido, Tomás de Aquino, é doutor Angélico. Tá? Por quê? Porque ele fez um trabalho muito grande, né, tentando unir filosofia e teologia, razão e fé. Bom, então vamos entrar no conceito de belo para São Tomás. E aí, esse aluno, ele inicia dizendo o seguinte: segundo Platão, a beleza é o belo em si, isto é, a ideia do belo existente no mundo inteligível. Isso nós sabemos. Santo Agostinho, cristianizando essa concepção, identifica a beleza com o próprio Deus criador de todas as coisas belas. Muito bem. Contudo, em ambos os autores, percebe-se que o belo situa-se numa realidade metafísica extrasensível, não aqui, não? Numa outra dimensão. Por outro lado, a estética de Tomás de Aquino, sem romper definitivamente com essas fontes, né, distancia-se do idealismo platônico e neoplatônico e fundamenta-se no realismo aristotélico, inovando na medida em que inicia um processo de superação da dicotomia entre o belo sensível e o belo inteligível, ou belo sensível e o divino. Portanto, a estética de Tomás pode ser definida como um pensamento estético realista e objetivista. Desse modo, como se pode depreender de vários trechos da obra tomista, as coisas sensíveis, isto é, reais e concretas, possuem nelas mesmas alguma coisa que as faz bela, isto é, possuem caracteres objetivos de beleza. Aí cito: uma forma não é bela porque a amamos, mas a amamos porque é bela. E ainda, o belo é que o que agrada ao olhar. Aí vocês veem como, de certa forma, também não está tão distante do de Agostinho, mas também não é o mesmo.
Bom, vamos falar um pouco sobre o belo na Suma Teológica. Tá? A Suma Teológica possui em sua primeira parte uma narração, uma exposição sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Ao abordar na questão 39 o tópico da relação pessoas-essências, no 8º artigo, Tomás discute a distribuição dos atributos essenciais às pessoas divinas. Ele menciona diretamente quais sejam essas características objetivas do belo, ou seja, aquilo que ele faz com que uma coisa seja bela. E aí vocês veem como repete aquilo que nós já conhecemos dos outros autores. Tá? Então, citando a Tomás de Aquino na Suma Teológica. Abre aspas. Para a beleza se requer 3 coisas. Primeiro, integridade ou perfeição, pois o inacabado, por ser inacabado, é feio. Também se requer a divina proporção ou harmonia. Por último, se precisa a claridade. Daí que o que tem nitidez da cor seja chamado belo. Portanto, as características reais e objetivas pelas quais uma coisa pode ser dita bela, as categorias de juízo estético, ou ainda os critérios concretos para uma definição de belo natural e artístico são integridade e perfeição, proporção, harmonia e claridade. Isto é, tá? Citando um autor, pela proporção ou harmonia, o ente é completo e uno. Pela integridade ou perfeição, o ente possui tudo o que lhe é devido. E pela clareza, ele manifesta essa ordem que lhe é própria. Tá? Muito bem. Vamos, então, junto com este aluno, que agora está no mestrado, esse mestrando, falar um pouco dessas 3 características para que nós aprofundemos o estudo disso. Começamos, então, pela integridade ou perfeição. A noção de integridade e perfeição, enquanto critério do belo, revela uma concepção segundo a qual o juízo sobre a beleza de um objeto é sempre regulado pelo conceito deste objeto, ou seja, envolve um julgamento sobre o grau de conformidade entre a coisa mesma e o seu conceito. Certo? Bom, então, a beleza, nesse sentido, é a conformidade entre o conceito de uma coisa e a coisa mesma. Quando existe alguma dicotomia entre a coisa mesma e seu conceito, a coisa mesma, de alguma forma, está inacabada, faltando-lhe, portanto, a integridade e a perfeição. Ou seja, uma coisa inacabada não é íntegra nem perfeita, então ela não é bela. No caso dos seres naturais, o termo regulador é a própria forma substancial da coisa, tal como a natureza humana em si regula o nosso julgamento acerca da integridade de um dado corpo humano. No caso de seres artificiais, o termo regulador é a ideia presente na mente de seu artífice. Tá? Ou seja, quando o artífice, por exemplo, um carpinteiro, tá? Ele tem na sua cabeça, tá? O modelo da armação do telhado que ele quer fazer, e aquilo fica exatamente igual, aquilo então, como ele é íntegro, ele é belo. Senão, não será assim. E no ser humano a mesma coisa. Ou nos animais, enfim, nas coisas da natureza, a mesma coisa. Bom, vamos entrar no item 2, a proporção ou harmonia. Encontram-se nos textos de São Tomás menções a 7 tipos específicos de proporção. Vocês têm que lembrar, né, o aristotelismo dele. Primeiro, a relação entre essência e existência em todas as criaturas, tá? Chamado também de ente e a essência. Segundo, a adequação da matéria à forma nas criaturas corporais, tá? Que se chama teoria ilemórfica. Terceiro, a relação quantitativa entre os elementos sensíveis, né? Que seja visão e audição, arquitetura e música, por exemplo. Quarto, a relação puramente racional ou moral entre diferentes coisas. Quinta, a adequação de algo a si mesmo ou a sua função. Observe que já surge algo mais novo, que é também adequação à função. Sexto, a relação de ordem entre diversos elementos constitutivos, ou seja, um conjunto.
Sétimo, a relação psicológica entre sujeito e objeto. Não? Esses 7 diferentes tipos de proporção se reduzem a 2 tipos fundamentais. A primeiro, a proporção ontológica, ou seja, aquela que está enraizada no ser, né, que designa as relações intrínsecas da própria estrutura das coisas. E a proporção psicológica, né, que designa a relação harmoniosa entre o sujeito e o objeto. Percebam, né, a proporção ontológica está na coisa e a proporção psicológica está no sujeito. Já é um avanço, eu digo um avanço porque vai nos facilitar que nós compreendamos o que vem depois, né? Outras estéticas, eu quero dizer. Terceira, claridade. Não? Claridade é a noção de esplendor, ou seja, uma espécie de manifestação, de epifania. Em Tomás de Aquino, apresenta diferentes significados, que vão desde um sentido simples e literal até um sentido místico e metafísico. Vocês viram como eles não se afastam jamais dessa noção, né, de metafísica em sua concepção de beleza. Não? Então, o que pode significar isso? Pode significar, 1, a luz e a cor física, 2, a luz da razão, que torna as coisas conhecidas. E eu sei que vocês já fizeram várias outras disciplinas e vocês já viram várias vezes essa coisa da luz da razão. Depois nós temos o movimento iluminista, né, ou esclarecimento, que é de novo razão, luz da razão. Vocês veem como essas metáforas elas aparecem muito. Então vamos retomar. Pode significar, primeiro, a luz e a cor física. Segundo, a luz da razão, que torna as coisas conhecidas. Terceira, o brilho da reputação terrena. Quarto, a glória celestial dos corpos glorificados dos bem-aventurados.